Já fazia um tempo que eu não fazia uma postagem para o blog Ticum Taoísta. E o nome desse artigo é O Elogio à Inutilidade. Essa é mais uma postagem sobre taoísmo no mundo contemporâneo. E a pergunta que eu desejo responder é como a crítica anti-utilitarista do taoísmo pode ser relevante nos dias de hoje. Em outras palavras, qual o benefício de ser inútil? O elogio à inutilidade é uma conversa sobre anti-utilitarismo taoísta e a sua relevância hoje. Revisitaremos como imagem-chave a árvore inútil de Chuang-Tzu. E por que é preciso saber ser inútil? Em tempos de ideologia do empreendedorismo, de coach de prosperidade e outros discursos desse tipo, a obsessão pela atividade incessante, pela produtividade, pelo excesso de informação, nesse momento é preciso fazer um elogio à inutilidade. Em primeiro lugar, o ensinamento do Tao, as recomendações básicas da medicina chinesa para a saúde, apontam a necessidade de equilíbrio entre atividade e repouso, ou entre movimento e quietude. Um dos grandes problemas contemporâneos é o excesso. O excesso de estímulos e de demandas em todos os níveis, nos levando a uma inquietude nunca antes vista. Tanto o trabalho quanto o lazer se caracterizam hoje pela exigência de uma atenção dispersa e multitarefa. A conectividade incessante das tecnologias portáteis de comunicação e informação agravaram essa situação. Por causa dela, estamos diante de uma demanda constante de interação. Se não desligamos nosso celular, podemos estar 24 horas à disposição. Não apenas do nosso trabalho, das nossas relações, mas também das notificações das mídias sociais. Além disso, essas mesmas mídias sociais nos bombardeiam com um excesso de estímulos sensoriais e de informação irrelevante. Por isso é preciso saber desconectar-se, desabilitar as notificações para ter alguns momentos diários de paz. Seus algoritmos mapeiam nossas preferências em busca de uma fórmula perfeita para nos engajar pelo maior tempo possível. Há uma lógica viciante na forma pela qual as postagens aparecem numa timeline de rede social, por exemplo, ou os aplicativos nos fazem sugestões de novos conteúdos, sem falar dos anúncios publicitários, plantando falsas necessidades e apresentando a solução para problemas imaginários. Por isso, é preciso fazer um elogio à inutilidade. Precisamos saber como não sermos arrastados por essa avalanche de estímulo e de informação. Recuperar o nosso próprio ritmo natural é o primeiro benefício de ser inútil. Se antes havia um problema com a exploração, largamente denunciado na filosofia e nas ciências sociais, desde o século XIX, como uma das mazelas do capitalismo, hoje o nosso problema é o convite à autoexploração. O empreendedorismo promove uma ilusão de que basta esforçar-se o suficiente para garantir prosperidade e sucesso. É como se não houvesse desigualdades nas oportunidades e nem exclusões estruturais. Ao omitir esse detalhe, o empreendedorismo nos convida a uma corrida incessante, como se estivéssemos numa rodinha de hamster, correndo todo o tempo para lugar nenhum. Além da exploração que toda pessoa que trabalha é submetida pelo sistema capitalista, há agora um novo tipo de exploração, aquela praticada por nós mesmos, por ambição e por um suposto investimento no nosso próprio sucesso e felicidade. O tempo antes dedicado ao descanso e ao lazer se tornou um tempo disponível para aceitar mais trabalho ou para investir nos estudos em busca de melhor qualificação profissional. No passado, a melhor formação do trabalhador, da trabalhadora, era a responsabilidade de quem ele contratava, dos patrões. Mas agora passou a ser uma responsabilidade individual para nos manter competitivos e competitivas no mercado. O resultado de tudo isso é a síndrome de burnout, a depressão e a ansiedade.
porque não sabemos apreciar o descanso, o lazer, o ócio como parte necessária da vida, acabamos nos esgotando. Em alguns casos, inclusive, pode ocorrer uma morte súbita precoce, por pura exaustão. Em alguns lugares do mundo, as pessoas estão literalmente morrendo de tanto trabalhar, como uma chama que se extingue porque queimou todo o combustível rápido demais. No Tao Te Ching, o texto fundante da filosofia taoísta, Lao Tse aconselha: sabendo se contentar, não se humilha; sabendo parar, não se arrisca. Pode, por meio disso, durar muito tempo. Tao Te Ching, poema 44. Mestre Liu Pailin, meu primeiro mestre taoísta, pioneiro do taoísmo, do tai chi e da medicina chinesa no Brasil, aconselhava: pessoas de meia idade andem devagar, entre parênteses, a caminho do cemitério. Um segundo benefício de ser inútil é saber se preservar, portanto. Não desperdiçar nem encurtar a própria vida por causa de ambições excessivas é mais um motivo para fazer o elogio à inutilidade. Vejamos agora a árvore inútil na obra de Chuang-Tzu. A árvore inútil é um importante tema dos escritos de Chuang-Tzu, e ele talvez é o segundo autor taoísta mais importante, depois de Lao Tzu. No seu livro, na sua obra, há várias versões dessa história. Vou mencionar algumas edições em português, caso leitores e leitoras, ouvintes, queiram estudá-la mais de perto, o que eu recomendo. Na minha tese de doutorado, publicada como Retorno à Raiz, em 2007, eu cito as versões traduzidas por Thomas Merton e por Burton Watson. Mas publicada mais recentemente, uma edição interessante é a de Jorge Cinedino, pela editora da Unesp, de 2022. No capítulo 4, intitulado Autoconfiança, vemos duas versões dessa história. Como é uma anedota importante por fazer um elogio à inutilidade, eu vou comentar as duas aqui. A primeira se chama O Espírito do Carvalho e a segunda se chama O Fedor que Salva. Nessa primeira história, O Espírito do Carvalho, que eu reconto aqui com minhas próprias palavras, o mestre artesão Shibo, não confundir com o conselheiro médico do Imperador Amarelo, Thibaut, viajava com seus aprendizes, quando avistou um carvalho colossal, consagrado na região como altar da terra. Ele era alto como uma montanha, com um tronco de 200 braças de largura, caberiam milhares de bois na sua sombra. Depois de uns instantes maravilhados, Shibo se retirou imediatamente, sem nem olhar para trás, uma única vez. Mas um dos seus aprendizes mais jovens ficou para trás, contemplando a árvore. Lembrem aqui que o olhar de um carpinteiro para uma árvore é utilitário, pois ele enxerga que objetos poderia fazer com a sua madeira, em qual quantidade e de que qualidade eles seriam. O jovem aprendiz, que ficara para trás, correu para encontrar o seu mestre e perguntou surpreso por que ele ficou indiferente diante daquela maravilha. O mestre impaciente respondeu: a árvore era inútil, pois sua madeira não servia para construir barcos que afundariam, nem caixões que apodreceriam, nem utensílios que rachariam, nem portas que ficariam manchadas pela seiva, nem pilares que seriam comidos pelos cupins. Enfim, uma árvore completamente inútil. Qual a lição a aprender dessa anedota? Ouvindo a sua conclusão, ficará mais claro. Após a longa jornada de volta ao lar, o velho Shibo adormeceu exausto. Então sonhou com o espírito do carvalho gigante que lhe contou o destino das árvores úteis. As árvores frutíferas são violentadas e humilhadas quando seus frutos são colhidos, tendo seus galhos torcidos e quebrados. Por isso, não podem viver a duração dos anos concedidos pelo céu. Generosamente, o carvalho explicou a Shibo sobre o benefício de ser inútil. Exatamente porque ninguém o cortou nem arrancou seus frutos, ele pôde tornar-se tão grande e frondoso, desenvolver-se plenamente e viver até o limite natural da sua vida.
As árvores, como os seres humanos, existem entre o céu e a terra, mas os seres humanos as tratam como coisas em vez de seres. Assim como tratam também os outros seres humanos como coisas. Daí a vantagem para as pessoas de saberem ser inúteis, escondendo suas habilidades dos caça-talentos, dos gestores, dos políticos, para não serem exploradas. Essa imagem faz mais sentido se lembrarmos que na China antiga, os governantes saíam em busca de pessoas sábias e talentosas para lhes empregar como ministros e conselheiros. Caso aceitassem o encargo, tais pessoas se veriam enredadas nas intrigas da corte e exaustas com inúmeras tarefas de grande responsabilidade. Por causa disso, muitos mestres e mestras taoístas esconderam sua sabedoria, fingindo ser pessoas simplórias e até loucas, para evitar esse destino e ter a liberdade necessária para continuar cultivando o Tao. A segunda história se chama O Fedor que Salva. Eu também vou contá-la com minhas próprias palavras. Nela, o imortal Guo Ziqi encontra uma árvore assombrosamente gigante, tão grande que poderia esconder 1000 carros de guerra em sua sombra. Examinando-a com mais cuidado, reparou que os galhos eram finos e retorcidos. Assim, não serviriam para fazer vigas. Suas raízes grossas e arredondadas estavam rachadas no meio, por isso não serviam para fazer caixões. Suas folhas, em vez de ter propriedades medicinais, feriam a língua de quem as provasse. Por fim, em vez de aromáticos, os ramos eram tão fedorentos que ele desmaiou ao cheirá-los e só acordou vários dias depois. Em casa e ainda de cama, Guo Ziqi elogiou a árvore que conseguira crescer até tocar o céu, graças à sua inutilidade. Aqui também, a lição a aprender trata do benefício de ser inútil. Essa árvore gigantesca pôde alcançar um tamanho colossal porque seus galhos, raízes, folhas e ramos não serviam para absolutamente nada, de modo semelhante ao carvalho da história anterior. Assim, quem deseja cultivar o Tao, que também não serve para nada, exceto para o que é mais importante, que é saber bem viver, precisa se desprender do utilitarismo, pois ele nos rouba o mais importante da vida, substituindo a serenidade e o contentamento por ambições desnecessárias e preocupações evitáveis. Claro que tudo isso não se refere a nós simplesmente desconsiderarmos as nossas responsabilidades sociais básicas, de garantir o nosso sustento, de cuidar da nossa vida, da nossa casa, das pessoas que dependem de nós. Mas isso se refere, e é um ótimo antídoto para esse excesso na vida contemporânea de ambição, de vontade de fama, de sucesso, de riqueza, de ter dinheiro para desfrutar prazeres, e nesse processo nós arruinamos a nossa sanidade mental, a saúde do nosso corpo e a tranquilidade do nosso coração. E isso conclui mais uma postagem do blog Ticum Taoísta. Siga-nos no YouTube e nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até breve!